Um Mustang selvagem preso em uma enchente furiosa, lutando por sua vida durante horas. Ele resistiu contra a correnteza implacável. Seu corpo machucado, sua força se esvaída. Ninguém acreditava que ele sobreviveria. Mas então, contra todas as probabilidades, alguém apareceu. O que aconteceu em seguida vai te deixar sem palavras. Esta é uma história de sobrevivência, coragem e um vínculo que ninguém poderia prever. As primeiras gotas de chuva começaram a cair pouco antes do pôr do sol, leves no início, quase como um chuvisco, mas dentro de uma hora os céus se abriram, despejando um dilúvio implacável sobre o vale. À meia-noite, o rio havia transbordado além de suas margens. As planícies, antes secas, haviam se transformado em um mar furioso de água barrenta e impiedosa, engolindo árvores, cercas e tudo em seu caminho. E no meio de tudo isso, sozinho, um Mustang lutava por sua vida. Thunder vagava livremente por essas terras há anos. Ele havia escapado de cowboys, fugido de cercados e sobrevivido a secas. Ele era selvagem, intocável, um verdadeiro sobrevivente. Mas ele nunca havia enfrentado algo assim. A enchente o pegou de surpresa. Ele estava pastando perto do rio quando o chão sob seus cascos desapareceu. A força repentina da água o arrancou da terra firme, arrastando o rio abaixo antes que ele pudesse reagir. Agora, ele lutava contra toda a fúria da natureza. Seus cascos chutavam desesperadamente, mas a corrente era forte demais. Cada vez que tentava se firmar, a água o puxava mais para o fundo. Galhos, troncos de árvores e destroços passavam voando, alguns atingindo seu corpo com força brutal. Seus músculos poderosos queimavam. Seus pulmões gritavam por ar. Mas ele se recusava a desistir. Durante horas, ele lutou. O frio penetrou em seus ossos. Seus movimentos ficaram mais lentos. Sua cabeça mal conseguia permanecer acima da superfície. Revolta. O peso do cansaço o arrastava para baixo. Então, um tronco enorme veio em sua direção. Thunder mal teve tempo de vê-lo. Ele tentou se mover, mas seu corpo já não era rápido o suficiente. O tronco bateu em seu flanco com violência, girando-o descontroladamente. Suas pernas ficaram dormentes. O ar foi arrancado de seus pulmões. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu impotente. Ele estava se afogando. Richard Williams apertou o volante da caminhonete, olhando através da chuva pesada que castigava o para-brisa. Ele já tinha visto muitas tempestades, mas nada como aquilo. O vale inteiro estava debaixo d'água. Os rios haviam engolido as estradas. Os ranchos haviam se transformado em ilhas. Gado e cavalos tinham se perdido. O rádio crepitou ao seu lado. As estradas estão inundadas. Se você ainda estiver aí fora, vá para um terreno alto, alertou a voz do xerife. Richard não respondeu. Apenas ficou ali, mandíbula cerrada, observando as águas caóticas e escuras rugirem do lado de fora. Ele passou a maior parte da vida correndo em direção ao perigo, primeiro como soldado, depois como bombeiro. Salvou vidas, resgatou pessoas de prédios em chamas, carregou crianças dos destroços de acidentes de carro. E anos atrás, pagou um preço alto por isso. Agora, tudo o que ele queria era silêncio. Nenhum resgate, nenhuma perda. Mas então, algo se moveu na água. No início, ele pensou que fosse um galho caído, mas então a coisa lutou contra a correnteza. Seu coração disparou. Era um cavalo. Um Mustang negro, mal conseguindo manter a cabeça acima da água. O animal chutava contra a corrente, lutando por sua vida, mas Richard podia ver que ele estava perdendo. Droga! Richard exalou, fechando os olhos com força. Ele disse a si mesmo para olhar para o outro lado. Disse que não era problema dele, mas então a cabeça do Mustang afundou,
E Richard jogou a caminhonete em movimento. Ele mal sentiu os pneus derrapando enquanto pisava no acelerador. A caminhonete cortava a estrada inundada. Os limpadores de para-brisa lutavam contra a chuva. Mas o mundo lá fora era uma confusão borrada de escuridão e água. Isso é um erro! Sua mente gritava, lembrando-o do motivo pelo qual ele jurou nunca mais fazer isso. Mas sua mão permaneceu firme no volante. Sua mandíbula continuava travada. Através das cortinas de chuva, ele o viu de novo. A silhueta negra lutando desesperadamente, mal se mantendo acima da água. O Mustang estava perdendo a batalha. O motor da caminhonete rugiu contra a tempestade. Os faróis iluminavam a destruição. O rio havia engolido o vale, transformando as estradas de terra em um turbilhão feroz. Cercas boiavam como gravetos. Galhos mortos giravam em redemoinhos. E no meio de tudo isso, Thunder. A cabeça do Mustang subia e descia, quase invisível. No caos, suas pernas chutavam fracamente. Sua energia estava no fim. Um único erro, e ele estaria perdido. O coração de Richard martelava no peito. Ele precisava agir agora. Ele jogou a caminhonete no estacionamento, abriu a porta com violência e entrou nas águas congelantes da enchente. O choque o atingiu instantaneamente. Corrente era forte, forte demais. Seus pés escorregaram contra o chão submerso, enquanto a água, até sua cintura, gelada e implacável, ele se firmou, segurando a porta para manter o equilíbrio. A cabeça de Thunder afundou de novo. Richard avançou. Mustang emergiu com um resfôlego desesperado, os olhos arregalados de pânico. Seu corpo estava coberto de cortes causados pelos destroços, seu pelo negro encharcado de água. Richard deu mais um passo. A correnteza puxando-o como garras, ele precisava chegar mais perto. "Vamos, garoto", murmurou, forçando-se a avançar. Só mais um pouco. As orelhas de Thunder se moveram, mas seu corpo estava cedendo. Richard continuou. Suas botas arrastando-se sobre os destroços submersos. Um pedaço quebrado de cerca bateu em seu lado, mas ele mal sentiu. Nada mais importava. Os olhos de Thunder encontraram os dele. Richard nem percebeu que havia chegado, tão perto. Seus dedos roçaram o pelo molhado do cavalo. Então, de repente, o Mustang se debateu em um último surto de pânico, um instinto final de sobrevivência. Thunder, o cavalo, deu um coice violento. Os cascos atingiram as costelas de Richard e a dor explodiu em seu peito. O impacto o fez cambalear para trás e a correnteza o agarrou, arrancando-o do chão. A água gelada o engoliu por inteiro. Escuridão, frio, silêncio. O mundo de Richard girou. O alto virou baixo. Seus pulmões ardiam por ar, enquanto a corrente o puxava para as profundezas, torcendo-o como um boneco de pano. Seus dedos arranharam a água, buscando algo para segurar, mas não havia nada. Uma voz lá no fundo de sua mente sussurrou: "É assim que acaba." Mas algo mais forte respondeu: "Não, ainda não." Invocando cada gota de força que lhe restava, Richard chutou para cima, lutando contra o peso da água. Sua mão avançou no escuro até se fechar em torno de algo sólido. Uma corda, uma maldita corda de cerca. Ele segurou com tudo o que tinha. Seu corpo sacudiu ao ser puxado para trás, a corrente tentando arrancá-lo dali, mas ele não soltou. Sua cabeça rompeu a superfície, argelado. Tossindo, ofegante, ele ergueu os olhos. Thunder ainda estava ali, por pouco. As pernas do Mustang haviam parado de chutar. Seu corpo estava afundando. Richard não tinha mais tempo. Ignorando a dor, ignorando tudo, ele avançou novamente. Desta vez, Thunder não resistiu. Richard agarrou sua crina emaranhada
e passou o braço em torno do pescoço forte do cavalo. Não hoje, rosnou. Você não vai morrer hoje. Com as últimas forças que tinha, começou a puxar. A pegada de Richard na crina ensopada estava falhando. Seu braço gritava de dor. Seu corpo lutava para manter os dois acima da torrente selvagem. O peso de Thunder era mortal contra ele, pesado, cansado, e a correnteza não estava diminuindo. Cada segundo os levava para mais longe, mais fundo na enchente, mais longe da terra firme. O vale havia se transformado em um caos de destroços, cercas quebradas e árvores arrancadas pela raiz. Os olhos de Thunder estavam semicerrados, seu peito subindo e descendo em respirações lentas e pesadas. Ele estava apagando. Richard cerrou os dentes. Não, isso não vai acontecer. Com um esforço final, ajustou seu aperto, prendendo o braço, com mais força ao redor do pescoço do cavalo. Thunder não resistiu. Ele estava além do medo, além da luta. Seu corpo estava esgotado. A única coisa mantendo-o vivo agora era Richard. E Richard não ia soltá-lo. Com cada fragmento de força restante, ele chutou contra a correnteza, tentando levá-los para um grupo de árvores que despontavam da água mais à frente. Era sua única chance. Seus músculos gritavam. Suas costelas latejavam do coice de Thunder, mas ele continuou. Uma abraçada depois, outra. A água gelada roubava seu fôlego, mas ele manteve o foco fixo no carvalho semi-submerso à frente. Faltavam 3 metros, Thunder pesava ainda mais contra ele. 2 metros. A visão de Richard ficou turva. Seu aperto estava falhando. Sua força se esgotando. Milímetro. Uma onda gigantesca os arrastou de lado. A árvore estava escapando. Com um último esforço desesperado, Richard lançou a mão para a frente e agarrou o galho mais baixo. Uma dor lancinante atravessou seu ombro quando o peso de Thunder e a força da corrente ameaçaram arrancá-lo dali. Mas ele segurou com um grunhido de esforço. Apertou o braço em volta do pescoço do Mustang e usou a outra mão para puxá-los para mais perto. As patas dianteiras de Thunder encontraram a madeira. Um som fraco escapou de sua garganta, um sopro, um resquício de vida. Richard não parou. Lutando contra a água gélida, ele empurrou Thunder para cima, forçando-o sobre as raízes submersas. O Mustang desabou na base da árvore, o peito falhando. Richard veio logo atrás, caindo contra o tronco. Pela primeira vez em horas, eles não estavam se afogando. O mundo girava ao seu redor. Seus dedos doíam. Seu corpo inteiro tremia de exaustão. Suas costelas latejavam onde Thunder o havia atingido. Mas eles estavam vivos. Thunder soltou um suspiro fraco. Suas orelhas se movendo levemente, mas seu corpo não reagiu. Estava completamente drenado. Richard estendeu a mão, deslizando-a sobre o encharcado e trêmulo pelo do cavalo. Aguenta firme, amigo. A enchente ainda rugia ao redor deles. A tempestade continuava. A água estava subindo, mas por agora eles tinham um momento. Eles tinham sobrevivido. Richard sabia a verdade. Se não encontrasse uma maneira de levar Thunder para a terra firme logo, o Mustang não sobreviveria. E ele também não. O corpo inteiro de Richard doía. Seus membros estavam dormentes pela água gelada. Seus músculos rígidos de tensão, e cada respiração vinha com uma pontada de dor no peito. Mas ele não tinha tempo para pensar na dor. A enchente ainda estava subindo. Thunder estava caído contra a base do carvalho, seus flancos subindo e descendo com respirações fracas e superficiais. Seu pelo negro encharcado grudava-se ao corpo, revelando costelas afiadas por baixo. Ele estava ficando sem tempo. Richard passou uma mão trêmula pelo ombro do Mustang. "Vamos, grandão", murmurou a voz rouca. "Você não vai morrer aqui." As orelhas de Thunder se mexeram ligeiramente, mas seu corpo não reagiu. Estava fraco demais.
gelado demais. Richard olhou ao redor, tentando avaliar a situação. A enchente se estendia para todas as direções, engolindo tudo. Cercas, celeiros, pastos inteiros. Tudo tinha desaparecido. Não havia estrada, nenhuma rota de fuga. Engoliu em seco. A única chance que tinham era um pedaço de terra distante, mal visível acima da linha da água, uma pequena elevação no vale, onde o solo ainda não havia sido totalmente submerso, mas ficava a pelo menos 1/4 de milha de distância, e Thunder não conseguiria nadar até lá. Richard cerrou a mandíbula, forçando a mente a se concentrar. Pensa, pensa. A árvore era sólida. Seu tronco era grosso e robusto, apesar da enchente. Alguns galhos se estendiam para fora, altos o suficiente para não serem engolidos pela água. Seu olhar caiu sobre um pedaço longo de arame farpado enrolado ao tronco, meio submerso. Uma ideia surgiu instantaneamente. Era insano, mas a insanidade era tudo o que lhe restava. Ele agarrou o arame, ignorando as pontas afiadas cortando seus dedos, e começou a torcer os fios soltos, criando uma espécie de rédea improvisada. Thunder estava fraco demais para se mover sozinho, mas Richard poderia puxá-lo se conseguisse amarrar o arame no pescoço e no peito do Mustang. Talvez pudesse guiá-lo pelas águas da enchente até a segurança, assumindo, claro, que nenhum dos dois se afogasse primeiro. Essa é a coisa mais idiota que já fiz, murmurou. Thunder soltou um sopro fraco, quase como uma resposta. Era leve, mas era alguma coisa. Richard apertou o punho. É bom. Se você não lutar, nada disso importa. As orelhas de Thunder se mexeram de novo. Richard tomou aquilo como um sinal para continuar. Trabalhou rápido, ajustando o arame em torno do peito do cavalo. Não era perfeito, mas seguraria. Quando teve certeza de que estava firme, mas sem sufocar, ele pressionou a mão contra o pelo molhado do animal. Certo, grandão. Hora de levantar. Thunder não se moveu. Richard soltou o ar com força, preparando-se. Ele não podia esperar. Inspirando fundo, agarrou a rédea e puxou. Os músculos de Thunder estremeceram. Suas pernas se moveram levemente. Vamos! Instigou Richard, a voz rouca de exaustão. Eu sei que ainda tem força em você. A respiração de Thunder acelerou. Suas pernas dianteiras tremeram, depois forçaram o chão. Richard puxou com mais força. Thunder grunhiu. Seu corpo ergueu-se 1 polegada, depois outra. Os braços de Richard gritavam de dor. Seus músculos ardiam com o esforço, mas ele continuou puxando. E então, com um último impulso de força, Thunder ficou de pé. Ele cambaleou, os flancos arfando, mas estava de pé. Richard soltou um suspiro de puro alívio. Pela primeira vez desde o início da enchente, eles tinham uma chance de verdade. Mas agora vinha a parte mais difícil. Thunder estava de pé, mas mal. Suas pernas tremiam, sua respiração era superficial e sua cabeça pendia. A exaustão ameaçava derrubá-lo de novo. Richard apertou a rédea improvisada. Seu próprio corpo, tremendo de frio e cansaço, sentia o peso do Mustang contra ele. Se Thunder caísse, outra vez, não haveria uma segunda chance. A água da enchente se espalhava à frente, escura e imprevisível. Entre eles e a segurança, havia quase meio quilômetro de correnteza forte e traiçoeira. Se não se movessem agora, não conseguiriam. Os dedos de Richard arderam contra o fio de arame torcido enquanto ele se firmava contra a corrente. Respirou fundo e puxou. Thunder não se moveu. Richard cerrou os dentes. Vamos, grandão. Eu não te arrastei para fora do rio para te deixar morrer aqui. Thunder mexeu uma orelha, mas suas pernas estavam travadas. Richard puxou de novo, com mais força. O arame cortou ainda mais suas mãos. Thunder soltou um grunhido fraco. Suas patas se moveram um pouco na lama.
Isso, murmurou Richard. Um passo de cada vez. Oits. Mustang deu outro passo hesitante. Depois outro. Suas pernas estavam trêmulas, mas havia determinação nelas. Richard avançou junto, guiando-o. Cada passo era uma batalha contra a correnteza. A água os envolvia, fria e implacável. De vez em quando, destroços passavam flutuando, cercas quebradas, troncos de árvores, até mesmo um bezerro afogado. Mas eles continuaram, um passo depois outro, porque desistir não era uma opção. Thunder estremeceu com os destroços, seu corpo tensionando sob o aperto de Richard. É só água, disse Richard, sua voz tensa. Ignore e continue andando. Thunder hesitou. Depois obedeceu. A água ficou mais profunda, subindo além da de Richard. Suas botas lutavam para encontrar tração no solo irregular abaixo. Thunder tropeçou. Suas pernas quase cederam. Richard puxou a guia, mantendo-o de pé. Não pare! Ele latiu. Continue! Thunder bufou, suas orelhas se inclinando para trás. Mais alguns passos. Depois, mais alguns. Eles estavam na metade do caminho. As pernas de Richard queimavam. Seus braços pareciam chumbo. Os músculos gritavam de esforço. Ele tinha gastado tudo o que tinha para tirar aquele cavalo do rio. Estava no limite. Mas então ele viu a terra. Um pequeno pedaço de solo seco, meio submerso, mal grande o suficiente para os dois ficarem de pé. Estava tão perto, mas entre eles e a segurança, a corrente era mais forte. Uma poderosa corrente de retorno rasgava a água, arrastando destroços para suas profundezas turbulentas. Um passo errado e estariam perdidos. Richard virou-se para Thunder. As pernas do Mustang tremiam violentamente. Seu corpo estava encharcado, a cabeça baixa. Mas seus olhos ainda tinham fogo. Richard cerrou a mandíbula. Você tem mais uma tentativa em você, não tem? Thunder soltou um sopro áspero. Richard apertou o aperto, e então eles correram. Richard rangeu os dentes e puxou. A água rugia ao redor deles, mais forte do que antes. Cada passo era uma batalha contra a corrente, contra o cansaço, contra o medo. Thunder tropeçou. Richard puxou com força a guia, impedindo o Mustang de cair. Se caísse agora, seria o fim. O trecho final do rio era um redemoinho de destruição. Árvores desenraizadas giravam na água, formando obstáculos perigosos. A corrente puxava suas pernas, arrastando-os para os lados. Richard fincou os pés, recusando-se a ser levado. Anda, Thunder! Ele gritou sobre o barulho. O Mustang bufou, os olhos selvagens, seus músculos tensos, mas ele avançou. Mais um passo. Depois outro. As pernas de Richard começaram a ficar dormentes. Suas botas eram inúteis. O chão sob ele desapareceu. Então, desastre. Uma enorme onda de água da enchente surgiu, carregando um tronco do tamanho de um carro. O pulso de Richard disparou. Eles não sobreviveriam a um impacto. Ele reagiu instantaneamente, puxando Thunder para o lado no momento em que o tronco bateu na água ao lado deles, lançando uma onda de lama gelada sobre suas cabeças. Thunder gritou. O Mustang empinou, dando coices descontrolados, livrando-se do aperto de Richard. Não! Thunder perdeu o equilíbrio. Seu corpo virou para trás, de cabeça para baixo, na corrente. Richard se lançou. Seus dedos agarraram o ar. O Mustang desapareceu sob a superfície. O ar escapou dos pulmões de Richard. Não, assim não. Sem hesitar, ele mergulhou atrás dele. A água o engoliu por inteiro. Escuridão, silêncio, frio. O corpo de Richard girava violentamente, preso na força do rio. Ele forçou os olhos a se abrirem, procurando. Então, uma sombra. Thunder afundando. Richard chutou forte,
estendendo a mão. Seus dedos roçaram o pelo encharcado. Ele agarrou firme. O Mustang se contraiu, seu corpo inerte. Richard envolveu os braços ao redor do pescoço do cavalo, lutando para puxá-los para cima. A superfície estava longe demais. Seus pulmões queimavam, sua visão escurecia. Move-se! Move-se! Um último chute desesperado. E eles emergiram. Richard engasgou com o ar, puxando a cabeça de Thunder para cima da água. O Mustang não se movia. O coração de Richard disparou. Não! Não! Usando suas últimas forças, ele arrastou Thunder para a terra. A margem estava a poucos metros. Um último puxão. Eles tocaram o solo firme. Richard desabou, arrastando Thunder com ele. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, Thunder tossiu. O corpo inteiro de Richard afundou em alívio. Os olhos do Mustang se abriram, seu peito subindo em respirações irregulares. Richard soltou uma risada rouca. Seu desgraçado, ele murmurou. Melhor valer a pena. Thunder bufou fracamente. Eles tinham conseguido, mas agora vinha a escolha mais difícil de todas. A tempestade finalmente havia passado. As águas da enchente ainda rugiam atrás deles, mas Richard e Thunder haviam sobrevivido. Eles estavam deitados na estreita faixa de terra firme, exaustos, demais para se mover. O corpo inteiro de Richard latejava. Seus braços pareciam chumbo. Suas costelas doíam do coice de Thunder, e cada respiração vinha com uma pontada de dor no peito. Mas ele estava vivo e Thunder também. O Mustang estava ao lado dele, seu pelo negro encharcado e coberto de lama. Seu peito subia e descia em respirações lentas e pesadas. Suas orelhas se mexiam fracamente. Richard virou a cabeça para ele. Eles haviam passado pelo inferno juntos, e agora ele tinha uma escolha a fazer. Ele jurara que não se importaria, jurara que não se envolveria. Mas enquanto estava ali, ouvindo a respiração pesada de Thunder, observando o modo como os olhos escuros do Mustang permaneciam fixos nele, algo dentro dele mudou. Esse cavalo deveria ter morrido, mas não morreu porque Richard não deixou. Richard engoliu em seco e se forçou a se sentar. Seus músculos gritaram em protesto, mas ele os ignorou. Ele estendeu a mão, colocando-a firmemente no ombro de Thunder. O Mustang não recuou. Foi aí que Richard soube. Thunder não tinha mais medo dele. Lentamente, Richard se levantou. Suas pernas tremiam, mas o sustentavam. Thunder o observava. Richard soltou o ar. Acho que não posso te deixar aqui, né? As orelhas de Thunder se mexeram. Ele soltou um sopro, fraco, se remexendo, mas estava fraco demais para se erguer sozinho. Richard suspirou. Você está dificultando muito as coisas, sabia? Murmurou. Mas mesmo enquanto dizia isso, já sabia a verdade. Thunder não era apenas mais um cavalo selvagem agora. Eles tinham sobrevivido juntos. Isso significava algo. Respirando fundo, Richard pegou a guia improvisada ainda presa ao peito de Thunder. Vamos lá, grandão, disse ele, a voz firme. Só mais uma vez. As orelhas de Thunder tremeram. Richard puxou suavemente. O Mustang grunhiu, suas pernas trêmulas, seus músculos se contraíram, lutando contra a exaustão. Richard não soltou. Você consegue, disse ele, quase um sussurro. Thunder empurrou. Suas pernas se firmaram e ele ficou de pé. Richard soltou um suspiro que nem percebeu que estava segurando. Thunder balançou um pouco, mas permaneceu de pé. Richard assentiu, cansado. Nada mal. Thunder bufou fracamente. Richard riu. Tá, já entendi. Você é durão. Por um longo momento, ficaram ali, lado a lado. A única coisa que se ouvia
Era o vento soprando pelo vale inundado. Então, Thunder deu um passo mais perto, e Richard sentiu a conexão. Ele passou a mão pelos cabelos molhados e soltou um longo suspiro. "Certo, Thunder", murmurou. "Vamos para casa." O Mustang não resistiu, apenas seguiu, passo a passo. Juntos, às vezes, aqueles que salvamos acabam nos salvando também. Se gostou desse vídeo, curta, ative o sininho e siga o canal para mais histórias emocionantes envolvendo humanos e animais. Muito obrigado!